Graça e paz. Bom dia. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça. Vamos aproveitar a Academia da Alma, a Escola de Jesus. A dica hoje é pródigo, o perigo da bestialização. É sobre isso que quero pensar nesta manhã. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que é pecado? Pecado é aquilo que anestesia, aliena e promove perdas. Por fim, pecado é aquilo que desumaniza. Pecado é aquilo que faz a pessoa deixar de ser humana e se tornar cada vez mais parecida com um bicho. A respeito do filho mais novo, Jesus diz que foi parar comendo com os porcos. Ou, na melhor das hipóteses, passou a desejar comer a comida dos porcos. Um homem que foi parar no chiqueiro começou perdendo o contato consigo mesmo, depois perdeu o contato com a realidade e também perde a capacidade de enxergar a vida que está vivendo, além de perder a condição de contabilizar as perdas. Chegou ao ponto de estar desumanizado. O pecado bestializa. A desumanização ou bestialização ocorre quando o ser humano deixa de viver de acordo com sua consciência e passa a viver guiado apenas por seus instintos e apetites do corpo. Ventre, barriga, estômago. Quando tem fome, come. E quando come, não consegue parar de comer. Quando tem sono, dorme. Quando quer gritar, grita. Quando quer agredir, agride. Quando tem ódio, odeia, sem dó nem piedade, e na alegria entrega-se a festejar sem censura e sem medida. Um ser humano bestializado vive ao sabor das circunstâncias e dos apetites do corpo. O seu Deus é o ventre, e os instintos mais animalescos e bestiais se tornam sua divindade. A bestialização é também a completa perda da sensibilidade ética e estética. Um ser humano bestializado não tem mais referência de proibido e permitido e desconhece as fronteiras daquilo que é admissível e inadmissível no comportamento humano. Uma besta humana não é capaz de admitir, ou uma besta humana não é capaz de admirar o belo. A violência já não choca, o mundo feio já não lhe causa espanto, o chiqueiro não incomoda, o mau cheiro, as coisas podres e os outros porcos passam a ser naturais, como se o mundo fosse uma lama só. Talvez você diga, isso é um exagero, o pecado não causa tudo isso. Pois não se engane, o pecado causa tudo isso sim. O pecado anestesia, aliena, exaure e bestializa. É isso que é pecado. Somente vivendo com Deus consigo ser um ser humano. Peço a Deus que me mantenha humano, ou, se preferir, que jamais permita que eu me perca dele. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. Além de orar, considere o seguinte: ninguém sai da mesa do pai para o chiqueiro de um dia para o outro. Esse filho mais novo da parábola do filho pródigo, que chega ao extremo do desespero e da perda de sensibilidade humana em razão de sua necessidade e fome, deseja comer lavagem de porco. Ele se mistura com os porcos e não se importa de comer a comida dos porcos. Pior ainda, ele deseja comer a lavagem dos porcos. Ninguém chega a esse estágio de degradação humana de um dia para o outro. A pessoa vai se degenerando aos poucos, passo a passo, um dia de cada vez. O Talmud, comentário rabínico da lei de Moisés, diz que
O maior castigo do pecado é que a pessoa que o comete fica mais próxima de cometê-lo novamente. Funciona mais ou menos assim. Quando você diz, eu vou parar de tomar refrigerante durante as refeições, e consegue cumprir seu propósito no almoço, provavelmente conseguirá novamente no jantar. Mas se no almoço você toma refrigerante, o mais provável é que o fará novamente no jantar. Você acaba se justificando com um argumento do tipo: eu já tomei no almoço mesmo, então vou tomar no jantar e paro de tomar refrigerante a partir de amanhã. Quando você transgride uma vez, na próxima situação em que estiver diante da possibilidade da transgressão, a probabilidade de transgredir é maior. O maior castigo do pecado é que você se aproxima da possibilidade de cometê-lo novamente. Isso é um processo de morte. A boa notícia é que os processos de vida também são assim. Quando você supera um desafio, vence uma tentação, resiste àquela vontade desesperada de fazer novamente algo que você já decidiu abandonar, e é também muito provável que na próxima vez você também consiga manter seu propósito. Cada vitória numa batalha nos fortalece mais para a batalha seguinte. Se é verdade que os processos de degeneração e desumanização acontecem gradativamente, também é verdade que a libertação dos cativeiros, dos maus hábitos e a transformação pessoal à semelhança do caráter de Jesus acontece aos poucos. As pequenas conquistas e pequenas vitórias fazem grande diferença e nos conduzem a grandes vitórias. De batalha em batalha se vence uma guerra. Minha oração é que você busque ao Senhor e ore da seguinte maneira: que o Senhor te fortaleça. E eu oro também dessa maneira: Deus me fortaleça a cada passo do caminho. E convido você também a fazer a mesma oração e decidir subir um degrau de cada vez na escada da santificação. Concluindo, convido você a considerar as palavras do salmista: entrega o teu caminho, vida, ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe, um grande abraço pastoral em nome de Jesus. Amém.